Olá pessoal, a paz do Senhor, bom dia, tudo bem? Vamos hoje ir para o nosso próximo capítulo, livro de Romanos. Ontem nós abordamos aí o capítulo 4 e o capítulo 4 trouxe para nós alguns ensinamentos, algumas orientações, e o apóstolo Paulo ele vai sempre tentar fazer com que tudo aquilo que ele está falando não seja apenas um discurso, mas se transforme em prática, né? Esse era o desafio de Paulo. E também mudar a maneira de pensar das pessoas que o ouviam. Toda vez que Paulo fazia um discurso, seja ele em debate ou seja ele em orientação, Paulo tinha a finalidade de levar o conhecimento verdadeiro e genuíno da graça de Deus para aquelas pessoas. Amém? Essa era a missão principal de Paulo, levar salvação àquele povo. Então, no capítulo de ontem, Paulo utilizou a figura do pai da fé, né, Abraão, para tratar da justificação pela fé, para tratar de coisas que são inerentes à nossa vida cristã e que eram fundamentais para aquele povo de Roma. E nós passamos agora a trabalhar o capítulo 5 nesse dia de hoje, né? O nosso horário proposto é sempre às 11 horas da manhã e a gente inicia falando um pouco do dia anterior para a gente dar tempo do pessoal ser notificado aí no Facebook e no Instagram. E lembrando também que a gente está disponibilizando um link para você clicar e baixar o material de cada dia. Eu acredito que o de hoje já está sendo postado, colocado lá no Facebook. Pode ser que você não consiga ainda, mas daqui a alguns minutinhos vai estar disponibilizado para você. Amém? Eu coloquei para alguns hoje, o de ontem, porque tinha algumas pessoas que estavam me mandando mensagem dizendo que não conseguiu baixar, que não conseguiu encontrar, enfim, teve algum problema que dificultou, que impediu, né, a pessoa de ter acesso a esse material. E a gente disponibilizou, eu postei hoje no WhatsApp, em PDF. Aí, se você é uma dessas pessoas que não conseguiu, manda uma mensagem pra gente, que a gente vai lá e rapidamente tenta ajudar você. Amém? Vamos iniciar então? Hoje nossa proposta é o capítulo 5, né? É o 5º capítulo. Nós estamos acompanhando um capítulo por dia, então, não por coincidência, hoje é o 5º dia, né, do nosso encontro. E eu queria te encorajar a não desistir. Eu queria te encorajar a continuar esse estudo. Eu tenho certeza que vai edificar sua vida, que Deus vai falar com você. Eu tenho certeza que alguma coisa você vai acrescentar. E o saber não ocupa espaço. Então, nós temos essa felicidade, né, de guardar coisas aqui na nossa memória sem nenhuma preocupação de que não haja espaço para outros tipos de aprendizados e conhecimentos. Amém? Então, tudo que você aprende não ocupa espaço na sua memória, na sua mente. A nossa memória não é igual a de um computador ou de um celular, que é limitada, né? A gente já compra sabendo qual é a capacidade da memória. Ih, rapaz, então, de vez em quando a gente tem algum problema de memória, mas a nossa não. A nossa é ilimitada. A gente pode colocar quanto conhecimento a gente quiser e quanto a gente puder colocar. Amém? Então eu te encorajo a continuar esse estudo. Não para no meio do caminho. Se você perdeu a aula porque você teve algum compromisso, não tem nenhum problema com isso. Você vai lá, baixa a aula e assiste o vídeo, e de maneira que você possa estar alinhado. Amém? Vamos iniciar? Então, nesse capítulo de hoje, no capítulo 5, Paulo vai tratar de... A gente separou aqui 3 assuntos básicos, né? O primeiro é o benefício da justificação pela fé. E eu coloquei o benefício no singular exatamente. Por quê? Porque Paulo vai tratar de um benefício que é fundamental.
para aqueles que foram justificados. Ele vai tratar de um benefício, e a gente vai falar disso aqui. O segundo é a dinâmica da universalidade do pecado. No capítulo 3, a gente tratou do pecado. Hoje a gente vai tratar da da dinâmica de como isso aconteceu. Amém? O terceiro ponto é a universalidade da expiação. Esse assunto é importante e traz uma polêmica, a gente vai falar dele mais para frente, que é saudável, né? Essa polêmica não é prejudicial à saúde cristã, pelo contrário, ela é saudável, porque gera debate, e gera pensamentos, e gera pessoas que buscam a verdade, né? Então, esse tema é extremamente importante e saudável, amém? Ainda que alguns não consigam administrar e aí descambam em discussões vãs e sem nenhum tipo de fundamento, mas o debate é saudável. A gente vai agora iniciar a leitura propriamente dita e em seguida a gente começa a comentar alguns versículos, amém? Acompanha comigo, capítulo 5, livro de Romanos. A Bíblia já deve estar aí do seu ladinho, né? Aí você abre e a gente vai tentar acompanhar. Diz assim a palavra do nosso Deus, o Eterno. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados, e nos gloriamos na confiança plena na glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos outorgou. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha a coragem de dispor sua vida. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. E, ainda mais, se nos gloriamos também em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Versículo 12. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que havia de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois, se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Versículo 17. Pois, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como
uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Versículo 21, para a gente finalizar. Para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça para outorgar vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra. O apóstolo Paulo, ele inicia o capítulo 5 falando de um benefício que a gente mencionou aqui no início, que todos aqueles que foram justificados por Jesus recebem. Esse benefício chama-se paz. A paz, diz a Bíblia, que o mundo não pode dar. A paz que só Jesus é capaz de transmitir e de nos outorgar. Essa paz o mundo não consegue nos dar. A Bíblia diz que essa paz excede todo entendimento. Amém? Então, ele começa dizendo que justificados pela fé recebem é a paz. E eu trouxe aqui uma definição de paz, eu vou ler para você. Definição de paz. A paz hebraica, a palavra hebraica para paz é shalom, né? Por isso que de vez em quando a gente ouve alguém falar shalom, shalom Adonai, né? A paz que vem do Senhor. Denota muito mais do que a ausência de guerra e conflito. O significado básico de shalom. Essa paz que é descrita aqui como benefício da justificação pela fé, ela tem um sentido no original muito mais amplo do que simplesmente ausência de guerra ou de conflito. Então essa paz ela abrange muito mais áreas da nossa vida do que simplesmente não ter guerra. Você consegue alcançar? Então diz assim, ó. Essa paz, no original, shalom, significa ter harmonia, significa plenitude, significa firmeza, significa bem-estar em todas as áreas da nossa vida. Isso é o sentido amplo que essa palavra paz consegue atingir. E, embora essa palavra shalom, essa paz, não esteja registrada no livro de Gênesis, lá no capítulo 1 e no capítulo 2, Deus ele demonstra vamos dizer assim, essa alegria quando ele faz uma breve declaração dizendo assim: e eis que tudo que Deus tinha feito era muito bom. Quando Deus olha para a criação e para tudo aquilo que ele havia feito, ele vê que aquilo é muito bom, tudo é muito bom. Então, essa paz, apesar dela não estar explicitamente descrita no livro de Gênesis, ela existia porque havia uma harmonia, havia plenitude, havia bem-estar em todas as áreas daquela criação, Adão e Eva, mas em algum momento dessa criação, houve uma interrupção dessa paz. E essa interrupção é que trouxe a queda para o homem. Essa interrupção, ela interrompeu a harmonia original do universo, ela interrompeu a harmonia entre entre Adão e Eva e Deus, porque no momento em que eles pecaram, diz a Bíblia, houve uma separação, né? Eles começaram a perceber que eles estavam nus, então tinha um montão de coisas que começou a se desarmonizar. O livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, nós já lemos, nós já estudamos, né? Fala daquela universalidade do pecado, disse que
Todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Logo, essas pessoas que foram separadas, elas tiveram a paz, a harmonia interrompidas por causa desse pecado. Então, Deus percebeu que havia uma necessidade de restauração dessa paz. E é aí que Paulo vai dizer que é um benefício daqueles que são justificados. Porque quando eu e você recebemos a Jesus e somos justificados por essa fé em Deus, nós recebemos a restauração dessa paz. Essa paz, ela é harmonizada dentro de nós. Dentro de nós agora há uma alegria, há aquele bem-estar descrito no sentido amplo que trazia a palavra paz, shalom. Então esse bem-estar, ele nos alcança hoje porque nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Você consegue entender como é que Paulo, ele tinha uma palavra tão profunda? Ele vai trazer algo que vai dentro de cada um de nós. Paulo vai trazer uma palavra que vai trazer a satisfação interior que todo homem busca. Paulo vai trazer aquilo que todo homem anseia e procura, que é ter paz, né? Por isso que no livro de Mateus, vai dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Esse cansado aí não é um cansaço físico. Esse cansaço aí não é um cansaço de ter trabalhado o dia todo, de fazer aquilo que cada um de nós faz todos os dias, trabalhar. Não. Esse cansaço aí é um cansaço interior, cansaço que vem. Por isso ele termina dizendo assim: e encontrareis descanso para as vossas almas. Não seria um cansaço físico se ele dissesse que eu vou encontrar descanso para a minha alma. Então quem está cansado não é o meu corpo físico, quem está cansado é a minha alma. E Paulo vai tratar desse assunto aqui, nessa justificação. Então nesse primeiro versículo ele coloca a paz como sendo algo importante, que eu e você conseguimos receber através da justificação pela fé. É importante a gente saber isso. No versículo 2, ele traz uma outra palavra que também é importantíssima. Ele traz uma palavra que diz assim, ó, deixa eu ler para você: por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança pela glória plena da glória de Deus. Esse texto que ele traz aqui, ele traz para poder explicar para mim e para você aquilo que eu e você somos diante de Deus. Note, ele traz a palavra acesso. Essa palavra acesso, obtivemos pleno, total, completo acesso. Acesso a quê? Aí ele continua: acesso pela fé a essa graça. Então, até a morte de Jesus, da morte para trás, existia um lugar onde eles cultuavam a Deus, onde existia todo aquele ritual, onde existia a arca da aliança, a presença de Deus, e eles tinham dentro desse santuário, dentro desse templo, uma cortina que dividia os lugares onde somente os sacerdotes podiam estar. Então, quando Jesus está morrendo na cruz do Calvário, e ele recita, ele clama, ele declara aquela expressão: Deus meu, por que me desamparaste, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Ele quer dizer, ele está dizendo que ele se sentiu sozinho, humanamente falando. Então, nesse momento, a Bíblia diz que o véu do templo, né, que não era o templo, a minha vida, mas era o templo, né, tijolo. O véu do templo se rasgou do alto a baixo. E eu não sei, não é por acaso que esse véu rasgou do alto a baixo. Não foi por coincidência, não foi porque... Não, é porque foi uma ação de Deus para o homem. Deus é que abriu esse acesso. Então Paulo vai dizer aqui: nós hoje temos acesso a essa graça através de Jesus.
Esse acesso foi conquistado na cruz do Calvário a preço de sangue. Esse acesso não foi dado por ninguém, por capacidade humana, por esforço físico de alguém, por intelectualidade, por causa de um certificado ou de uma pós-graduação, até mesmo doutorado. Não, esse benefício ou esse acesso foi garantido por Jesus na cruz do Calvário. Então, Paulo vai ressaltar esse acesso através da justificação. Paulo também, no versículo 3, ele elenca a tribulação como sendo algo que é bênção da vida cristã. Ele vai dizer que a gente deve se gloriar. No capítulo 14 do livro de Atos, versículo 22, Paulo vai dizer, após muita coisa que aconteceu com ele, e não foram coisas assim boas, muito sofrimento, ele estava quase morto. Aliás, ele foi dado como morto, por isso foi botado para fora da cidade naquele dia. E ele vai dizer assim, que por muitas tribulações importa que entremos no reino de Deus. Ele quer dizer que a tribulação, ela tem esse poder de trazer o homem para perto de Deus. A tribulação tem esse poder de nos aproximar de Deus, de nos colocar próximos dele. Então, Paulo vai colocar aqui que a tribulação, ela refere-se a todo tipo de sofrimento, todo tipo de problema que alguém possa passar. E esse problema vai, de alguma forma, nos atrair para mais perto de Deus. Amém? Só uma coisinha aqui. A nossa fidelidade a Deus não garante que a gente não vai sofrer, né? Ou seja, ser fiel a Deus não é garantia de que o crente não vai sofrer. Existem pessoas que pensam que o simples fato delas servirem a Deus vai isentá-las de sofrer, vai isentá-las de passar algum tipo de problema, de situação difícil na vida. Isso não é verdade. A prova disso é o nosso irmão Jó. Ele foi tido por Deus como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha que currículo, né? Um currículo assim exemplar. Mesmo tendo esse currículo exemplar, Paulo não foi colocado de lado em relação ao sofrimento. Ele sofreu, e diga-se de passagem, sofreu muito. Então, o apóstolo Paulo está trazendo para nós que... legal. O apóstolo Paulo está trazendo para nós uma orientação acerca da tribulação, dizendo que isso vai acontecer, mas isso vai nos aproximar de Deus. Amém? Aqui, ele começa agora, do versículo 3 ao versículo 5, ele começa a fazer uma espécie de jogo de palavras, né? E ele vai colocar aqui tribulação, perseverança, caráter aprovado ou experiência, caráter aprovado ou experiência, confiança, esperança. E aí eu coloquei 3 coisinhas aqui acerca desse texto que ele escreveu. E eu queria que você acompanhasse. Está escrito assim, está lá no material. Se você quiser, você coloca no material, clica lá, você vai pegar esse material aqui. Tá assim, ó. A tribulação faz com que nos esforcemos e isso nos faz perseverar. Presta atenção. Eu tenho um problema e a gente aqui vai colocar o nome de tribulação. Aí você coloca o que for. Crise financeira, crise no casamento, crise na família, o que você quiser. Então, você vai, de alguma forma, né? Algum problema que você tem, a gente vai colocar aqui tudo no mesmo balaio e vai colocar tribulação. A tribulação, ela faz com que eu e você lutemos para sair dela. Algumas pessoas desistem? Sim. Algumas pessoas não conseguem suportar e vão sucumbir? Sim. Mas o que eu estou falando é que a maioria tenta se desvencilhar delas. E nesse momento a gente começa a perseverar. Porque a gente começa a perceber que é possível sair. E aí a gente começa a lutar.
Começa a lutar. Então, quando você luta num problema lá atrás, numa tribulação lá atrás e vence, ele te fortalece a você perseverar no próximo, porque não é, não é jogar praga, mas toda vez que a gente sai de um problema, a gente deve se preparar, porque tem outro proposto para nós. Os problemas, eles não são para nos destruírem. Os problemas, eles são para nos amadurecer, para nos edificar, para nos ensinar algo. Então, a gente sai de um e já fica a postos, vigilante, pronto para o próximo. Né? Não que a gente queira viver em problemas, mas a gente tem que estar pronto. Amém? Então, ele vai dizer que a tribulação traz perseverança. E por que traz perseverança? Porque a gente está sempre lutando e vendo que Deus pode mudar a história e vendo o que Deus faz, e aí a gente consegue fazer, a gente consegue mudar e a gente vai. A perseverança, trazendo perseverança. Agora, a perseverança molda o nosso caráter, ou seja, nos traz experiência. Note, quanto mais você persevera em uma tribulação, mais Deus vai moldando o seu caráter e mais você vai adquirindo experiência para os próximos, né? E aí você vai ficando preparado e você vai ficando experimentado para a batalha. E aí, quando você se depara com um problema, você pode até ficar preocupado, você pode até ficar chateado por causa de alguma coisa, mas você vai estar pronto, porque você sabe que Deus pode mudar a história, assim como mudou o anterior. E você vai fazer isso. A experiência ou o caráter aprovado traz confiança. E nos leva, né? Essa confiança é nos levar a acreditar e esperar convictos, porque você é uma coisa puxando a outra. Quanto mais você vê Deus agir, mais você ora, e quanto mais você ora, mais você vê Deus agir. E aí uma coisa vai puxando a outra. Amém? No versículo 8, Paulo agora inicia um discurso comprovando o amor de Deus. Olha só. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando andávamos... Olha, nós ainda éramos pecadores e Cristo mesmo assim nos amou. Nós ainda éramos assim, vivíamos no pecado, mesmo assim Cristo morreu por mim e por você. Cristo não morreu por mim na condição que eu estou hoje, não. Cristo morreu por mim na condição que eu era no passado. Cristo não morreu por você na condição que você é hoje. Cristo morreu por você na condição que você era no passado. Mesmo se você não valesse nada, Ele te amou. Esse é o amor que Paulo comprova nesse versículo 8. Paulo vai dizer, Deus nos amou de uma maneira tremenda. Tremenda. E aí, Paulo vai confirmar esse amor. E no livro de Efésios, capítulo 2, versículo do 1 ao 5, vai dizer: andávamos perdidos, andávamos desgarrados, andávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. E mesmo assim, a misericórdia e o amor de Deus nos alcançou. Amém? Do versículo 9 ao 11, Paulo vai tratar das condições da natureza humana após o encontro verdadeiro com Deus. Ele vai tratar de duas palavras básicas. A primeira delas é a justificação. Ele é justificado, ou seja, sem culpa, sem condenação. E a segunda é a reconciliação. O homem escolheu ser inimigo de Deus lá no Jardim do Éden. Mas Deus, mesmo assim, nunca teve o homem por inimigo. Então, foi o homem que decidiu ser inimigo de Deus. Mas Deus nunca teve ele por inimigo. Né? A expressão reconciliado, eu coloquei lá naquele material, tá assim, deixa eu ver aqui. Vem do grego katalassen. Katalassen, que significa mudar radicalmente, trocar essência. Então foi isso que a reconciliação de Jesus fez comigo e com você. Mudou radicalmente quem nós éramos. Mudou
trocou a nossa essência. A nossa essência era uma essência má, uma essência pecaminosa. Ele não retirou de nós essa semente pecaminosa. Ele mudou a nossa essência. E agora, mesmo tendo algo que nos inclina ao mal, a essência agora mudou. A essência é de Jesus. Então a gente agora, mesmo sabendo, porque quando nós nos convertemos, a nossa mente, o nosso coração, ele agora muda, não em função daquilo que nós pensávamos, ou daquilo que nós poderíamos pensar, mas daquilo que nós vamos pensar, porque hoje nós temos a mente de Cristo, o nosso coração pertence a Jesus. Então a nossa atitude agora é voltada para fazer as coisas de Deus, as coisas boas. Mas isso não quer dizer que o nosso pensamento, em algum momento, vá querer fazer algo de ruim. Então, eu me lembro de uma pregação do pastor Cláudio Duarte, que ele dizia que ele foi na casa de um amigo e um amigo ofereceu para ele, perguntou para ele assim: pastor, o senhor gosta de Coca-Cola? Ele falou assim: gosto. O senhor quer? Ele falou: quero. Ele: vou abrir uma pra gente. Ele: você não abre, não. Ele falou: como assim, pastor? Tá maluco? O senhor gosta de Coca? Ele falou: gosto. O senhor quer? Ele: quero. Então eu vou abrir. Ele falou: não abre. A recomendação médica diz para eu não beber por causa do problema de saúde. Então, é mais ou menos isso. Ele sabe que está aqui, mas a essência agora mudou. A essência agora está voltada para Deus. E só uma curiosidade, né? Um parênteses. O ser humano foi criado do pó da terra. Então, quando Deus criou e formou, ficou bacana, estava ali, e ele olhou. E agora faltava algo que era o que fazia a diferença, que era o sopro de vida. E esse sopro de vida não veio do barro, não veio do além, veio de Deus. Deus olhou o homem, formação, barro, e foi lá e soprou. O que significa isso? O meu corpo veio da terra, o meu espírito veio de Deus, a vida. Então, a minha carne, o meu corpo vai querer fazer as coisas da terra, mas o meu espírito vai querer fazer as coisas de Deus. Então a gente vai ficar nessa militância o tempo todo. E aí é como se a gente dissesse assim: nós temos dois animais ferozes dentro de nós. Quem a gente está alimentando mais? É esse que vai aflorar. Então que você possa buscar Deus e buscar as coisas que vêm do alto e deixar as coisas da terra assim meio que adormecidas, para que elas não venham surtir muito efeito na sua vida. Amém? No versículo 12, aqui começa a dinâmica da universalidade do pecado. Porque no capítulo 3 nós tratamos da universalidade do pecado, mas não mostrou como é que isso se deu. Aqui nesse versículo 12, deixa eu ver se eu acho ele. Tá aqui. Aqui nesse versículo 12, Paulo vai mostrar como isso se deu, como isso aconteceu e como que esse evento, esse acontecimento mudou o mundo, né? Mudou a história da humanidade. Diz assim, ó: concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Então, Paulo vai mostrar que o legado deixado pelo pecado cometido por Adão no Jardim do Éden alcança a mim e a você, e vai alcançar as próximas gerações. Então, essa foi a dinâmica dessa universalidade do pecado. Como que o pecado nos atingiu? Quando Adão e Eva pecaram no paraíso. Eles fizeram com que essa semente pecaminosa chegasse até nós. A queda do Jardim do Éden, ela traz destruição até hoje, até os dias de hoje. Essa queda, ela provocada pelo homem, né, no Jardim do Éden, ela trouxe para nós o pecado que está no nosso DNA. Então, a universalidade do pecado, ou melhor, a dinâmica, é explicada nesse versículo, de como isso aconteceu.
Paulo vai tratar desse assunto aqui. Adão, ele representa a tendência do ser humano para o pecado. Cristo representa a plena e eterna justificação do crente. Então, por um lado, um homem que trouxe o pecado até nós. Por outro, o homem que trouxe a justificação e ela sobrepõe o pecado. Amém? A justificação trazida por Jesus, ela sobrepõe o pecado. Ela não perde para o pecado. Ela sobrepõe. Amém? Independente de qual seja o pecado, tá? Eu gosto de frisar uma coisa que não é muito, assim, não cai bem no nosso ouvido racional. Quando nós vemos na televisão alguma pessoa praticando algum crime abominável, coisa que te dá náusea, eu queria que você entendesse. O amor de Deus alcança tanto a pessoa que é vítima quanto o agressor. Nós estamos falando apenas de amor de Deus. Esqueça o que a razão diz, esqueça o que as consequências das ações humanas provocam, mas concentre-se no amor de Deus. O amor de Deus diz que todos foram amados. Amém? Então, Deus ama tanto a vítima, como também ama o agressor. Eu sei que isso é difícil para entrar na nossa cabeça, porque a gente quer fazer justiça, a gente não quer ver as pessoas mais frágeis sofrendo, mas a verdade é que Deus ama o pecador, seja ele quem for. Amém? No versículo 15, Paulo ressalta a suprema suficiência da redenção. Deixa eu ler para você aqui. Versículo 15. E a gente tem que correr por causa do tempo, né? Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, também não pode haver transgressão. Não, estou lendo 4, poxa. Peraí. 15 está aqui. Eu estou vendo também diferente. Vamos lá, 15. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Pois, se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Então, Paulo vai ressaltar a suficiência. Essa suficiência aqui, da redenção de Cristo, ela alcança todos. O pecado atingiu a todos através de um homem. Agora a redenção de Cristo vai atingir muito mais ainda. Amém? E Paulo vai ressaltar essa redenção. Paulo vai dizer que essa redenção é suficiente e é eficaz. Agora, no versículo 17 e 18, a gente vai tratar da universalidade da expiação. Agora, a gente vai mostrar, e aqui, só um parêntese, aqui é onde eu falei que há debates, porque os arminianos, eles acreditam que a expiação é ilimitada, ou seja, ela alcança todos, indistintamente, né? E os calvinistas dizem que essa expiação é limitada, ou seja, imagina, eu estou com os braços abertos, daqui para frente é todo mundo. Aí agora os calvinistas falam assim, olha, eu vou fechar um pouquinho o braço, só essa galera aqui, ó. Eles dizem que há uma expiação, mas ela é limitada. Então, aqui nesse livro, Paulo vai tratar dessa expiação. E nós, arminianos, dizemos que essa expiação é ilimitada. Então, aqui é a universalidade da expiação. Desculpa. Ela alcançou a todos. Expiação. A atitude de Adão provocou destruição para o homem, né? Mas Jesus apresenta uma possibilidade, ou melhor, Paulo apresenta uma possibilidade que é Jesus, para restaurar essa destruição.
Amém? Então essa expiação é a entrega de Jesus na cruz do Calvário por todos aqueles que são mesmo pecadores. São aqueles que eu e você estamos incluídos neles. Amém? No versículo 20, deixa eu colocar aqui. A lei foi introduzida não para proporcionar redenção, pelo contrário, né? Mas para enfatizar o quanto a redenção plena era necessária. Ela vai enfatizar o quanto... Só um minutinho, por favor. Beber um pouquinho d'água. Ela vai enfatizar o quanto essa redenção plena é necessária. E com a lei o pecado só fica mais evidente. Então, a lei não era para trazer redenção, mas para mostrar a necessidade de uma redenção plena através de Jesus. E mostrar que o pecado existia, está ali. A lei tinha essa finalidade. E o apóstolo Paulo termina no versículo 21 de uma maneira que eu considero assim brilhante, vamos dizer, né? Diz assim, ó, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça para outorgar vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele termina trazendo aquele alívio, né, para o nosso coração. Ele começa falando de paz, aquela paz que é benefício da justificação através da fé em Jesus Cristo, e ele agora termina dando uma boa notícia para aqueles que ainda não alcançaram essa paz através de Jesus. Ele termina mostrando que, mesmo que o pecado tenha causado muitos estragos, a graça de Deus, ela restaura, ela produz vida eterna, ela produz aquilo que o homem, através das suas atitudes humanas, das suas obras, ele não consegue alcançar. Então, essa graça, Paulo declara aqui, mostra, está acessível. No versículo 17 e 18, a gente viu que a expiação de Jesus, ela alcançou todos. Dessa forma, até o mais vil pecador tem direito a essa graça. Amém? Ainda que a nossa mente humana, a nossa razão não consiga alcançar, Jesus, ele ama o pecador. Ele pode abominar o pecado, né? Aquilo que o homem pratica, Deus abomina. Mas ele ama o pecador. E Paulo termina ressaltando a acessibilidade a essa graça maravilhosa através de Jesus. Amém? Assim a gente termina o capítulo 5, e eu queria só deixar para você que as pessoas, elas cometem erros, elas tropeçam, caem, que eu e você possamos ser... Eu li um texto que falava que o homem era construtor e existiam duas casas, um rio, e o homem queria, agora, porque estava brigado com o vizinho, ele queria construir um muro naquele rio para dividir a casa e ele não ter acesso àquela família, e definitivamente ele não precisava deles para nada. E aquele homem, ele contratou esse construtor, e esse construtor foi pago para construir um muro bonito. Ele comprou o material, ele pediu o material para aquele dono da casa, o material chegou, e esse homem começou a construção, e para surpresa de todos, ele não construiu o muro conforme havia sido combinado. Ele construiu uma ponte. E ao chegar, o dono olhou e falou: mas eu não mandei você construir ponte. Ele falou assim: mas eu construí a ponte. E aquela ponte, ele nunca tinha atravessado, e quando ele atravessou, ele teve acesso de uma maneira diferente àquela casa, e houve reconciliação, e houve perdão e tudo mais.
Então eu queria te encorajar a ser um construtor, mas não de muro, de pontes, né? Existem pessoas que estão feridas, estão fragilizadas, estão sofrendo muitas coisas, ou sofreram muitas coisas e estão agora vivendo os reflexos desse sofrimento, dessas frustrações passadas. Que você possa ser um construtor de pontes, que você possa ser um reconciliador. Amém? Que você possa ser um instrumento de Deus para poder levar o amor de Deus a essas pessoas. Sem julgamento, sem condenação. Só leve o amor. O que elas precisam é de ser amadas. Amém? A gente deixou aí uma tarefa. Eu espero que você faça todos os dias essa tarefa, né? Eu te encorajo mais uma vez a permanecer com a gente. Não desiste de fazer esse curso, não. Esse estudo. Desiste, não. Com certeza vai ser bom para você de alguma forma. Eu espero que vai contribuir para a sua caminhada cristã, para o seu ministério, para o seu relacionamento com as pessoas. Amém? Deus abençoe a tua vida. A gente já disponibilizou lá aquele link. E aí você compartilha com quantas pessoas você quiser. Você pode tirar share. Isso aí não tem aquela questão do direitos autorais, não, tá? Isso aí é para tirar share, isso é para poder enviar. Dá para quem você quiser. Se não tiver, pede para a gente que a gente vai mandar para você, tá bom? Deus abençoe a tua vida. Eu te aguardo amanhã às 11 horas para o capítulo 6 do livro de Romanos. Amém? Deus abençoe a tua vida, obrigado pela sua companhia mais uma vez, que nós tenhamos hoje uma sexta-feira assim abençoada para a glória de Deus. Deus abençoe a você e a sua família. Amém?